Então, aqui nós temos o perfil corrente, tá? O perfil corrente, você deve pensar em duas coisas. Fibras compactas, tá? Fibras compactas. Porque existe o joia corrente. É quando as fibras são compactas, ele não tem as espessoras, ele não tem ali os anéis, ou tem poucos anéis, você vai ter lá um joia corrente. Então, uma íris compacta, ela também é corrente, não é predominância de corrente, mas ela também é corrente. A predominância de corrente, a íris tem que te lembrar essa palavra corrente. Corrente o quê? Corrente de água, ó. Corrente elétrica, as fibras escorridinhas, ó. É isso que uma íris corrente, predominância de corrente, tem que te mostrar, ó. Tem que te falar, tá? Parece uma corrente de água, uma corrente elétrica, uma corrente de energia, o fluir, a água, certo? A predominância de corrente, as fibras elas são entreabertas. Elas iam fechar e ficar extremamente compactas, igual joia, aí seria predominância joia, mas não fecharam. E elas iam abrir e formar pétalas, lacunas, rasuras, trabéculas nas fibras, no tecido iridal, mas não abriram. E elas ficaram entreabertas, escorridinhas, certo? Por isso o nome do perfil é o perfil corrente. E olha só as características do perfil corrente, que interessante. Ele é do tipo sinestésico. Deixa eu colocar eu lá para cima, vai ficar melhor. Ó, ups, lá para cima. Maravilha, ó. Então ele é do tipo sinestésico, de sinestesia, de sentir as coisas, sentir a atmosfera do ambiente, sentir o ambiente carregado. Ele é um perfil desse tipo. Deixa eu ver se eu melhoro aqui a visualização. Não, não melhoro. Talvez assim. Aí, acho que melhorei um pouquinho. Então, olha só, ele é um perfil que ele sente, ele pega a atmosfera, ele é um radarzinho ambulante. Por onde ele passa, ele pega as coisas. Então, o corrente ele é o tipo sinestésico, de sensibilidade física, mental e emocional. Então, às vezes, a pele do corrente é mais sensível, arranha fácil, às vezes marca fácil, às vezes apresenta alguma alergia, algum desconforto. Ele também tem sensibilidade mental, sensibilidade até física também. Eu estava falando da pele, mas ai, não grita nos meus ouvidos. Ai, que truculência. Ai, que brincadeira mais bruta. São pessoas mais sensíveis, mentalmente também, não fraco. Não confunda sensibilidade com fragilidade, tá? A pessoa ela pode ter uma genética boa, ser um joia corrente, igual eu atendi uma pessoa hoje do Ceará, mas ela ter um lado sensível. Opa, como assim um lado sensível numa íris compacta? Sim, sensibilidade não é o oposto de fragilidade, tá? Então a pessoa ela pode ser sensível mentalmente, ai, se sensibiliza com a situação do próximo, com a situação dos familiares, com a situação que ela viu na televisão, com uma cena, com um animalzinho, com a natureza, são as pessoas mais sensíveis e até sensível emocionalmente. Ai, elas se importam com as palavras, elas se importam com as coisas que foram vividas, tem um peso, a cabeça fica pensando naquilo ali, as cenas ficam marcadas, elas têm aquele detalhe, elas são pessoas de detalhes, são pessoas de toque, de tato, de sensibilidade. Essas são características do perfil corrente, o tipo sinestésico. Mas olha só, como eu disse, é um radarzinho ambulante. Eu, terapeuta Gerson Cunha, sou triplo processador. Processo o joia, o corrente e o flor. Primariamente corrente, depois flor e depois joia. E eu sou um radarzinho ambulante. Nossa, sou um radarzinho ambulante. Eu estou atento mais do que eu quero às fisionomias, aos olhares, às características da face, às expressões, ao comportamento, ao ambiente de um mercado, ao ambiente do caixa, ao ambiente num ônibus, ao ambiente num banco, ao ambiente numa casa, as pessoas ao meu redor, o que tem por trás de uma palavra,
as entrelinhas. Eu também sou o radarzinho ambulante dos pobres, acolhidos e necessitados. Não estou falando isso para demérito minha, não, sem nada disso. Mas eu sou, sabe? Eu vejo, eu estava, mas muitas vezes já aconteceu. Estou num restaurante, estou saindo de um restaurante, estou entrando num restaurante, estou entrando no mercado, estou saindo do mercado, e é mais forte do que o radar pega. Sabe, ó, ali tem uma pessoa que está com fome, ali tem alguém que está querendo uma marmita, ali tem alguém que está com sede, ali tem alguém que está precisando de alguma coisa. Então, isso pega, sabe? A gente vê, é mais forte do que a gente. Parece que aquilo lá é um imã, aquilo lá nos chama, sabe? A minha esposa, ela fala, nossa, mas você é um imã, né? Eu tava, foi acho que ainda esse mês ainda, eu tava na fila para pegar a marmita, num desses dias que fechou, que não podia almoçar no restaurante, eu tava na fila para pegar a marmita, eu atendo fora, né? Então nem sempre consigo almoçar em casa. Então tava na fila para pegar a marmita. E daí, sabe, eu tava de costas até, eu acho, pra pessoa. Basicamente de costas. Ou de lado. E daí a pessoa chegou em alguém na fila. E ela pediu entre os dentes, assim, se poderia pagar uma marmita para ela. E eu meio que ouvi, assim, só flashes, só feixes, assim, das palavras que ela falou, e já cheguei na pessoa e já perguntei assim, amiga, você tá precisando de uma marmita? Você tá com fome? Se pudesse. Aí eu paguei, aí minha esposa pegou e falou, nossa, você foi no cara oferecer uma marmita pra ele? Eu falei, não, eu vi, eu senti ele chegando e pedindo pra alguém, e eu perguntei se ele tava precisando de uma marmita, se tava precisando de alguma coisa. Eu falava que o corrente, como ele aprende vivenciando, se o corrente ele for fazer uma casinha de cachorro, por exemplo, e ele começa pela lateral, sem saber, ele assistiu um vídeo, ele viu alguma coisa, e ele começa pela lateral. A segunda lateral ele já vai fazer melhor, porque ele aprendeu vivenciando a primeira lateral. A terceira ele já vai fazer melhor ainda. O chão ele já vai fazer melhor ainda. Quando ele começar o telhado por um lado, ele aprende vivenciando. Um iridologista, um terapeuta, um naturopata que é correntinha, ou um educador físico, um professor, ele aprende na prática. Às vezes ele se forma, ele faz o curso e ele aprendeu, mas ele está cheio dos seus medos, aí ele vai para a prática, e para a prática cada vez ele se aperfeiçoa, ele desenvolve, ele aprende, ele evolui, porque ele aprende vivenciando. E isso é interessante, porque tem pessoas que aprendem só ouvindo, tem pessoas que aprendem vendo, tem pessoas que aprendem intuitivamente, mas às vezes vivencia aquilo ali e não aprende, vivencia aquilo ali e não aprende, vivencia aquilo ali e não aprende, até que algum dia alguém vai ter que chegar, vai ter que falar para ele, até que um dia ele vai ter que ver aquilo com outros olhos para ele entender aquilo ali, ok? Cheguei atrasada, mas cheguei, não posso perder a aula maravilhosa. Maravilha. Qualquer coisa, lembre-se, a aula fica 7 dias para você assistir a aula por completo. Se não conseguiu assistir hoje, dá para assistir depois. Quem chegou atrasado, o importante é que você assista e junto comigo compartilhe ela, envie nos grupos do WhatsApp, envie para os seus contatos para mais pessoas conhecerem essa ciência maravilhosa. Então, o corrente ele aprende vivenciando, tá? E mais outras características do corrente. Deixa eu botar em tela inteira. Achei que eu estava em tela inteira e não estou em tela inteira. Deixa eu falar com vocês aqui em tela inteira. Olha só, mais outras características do corrente, tá? O corrente, ele é aquela pessoa que em suas características extremas, em desequilíbrio, ele é uma pessoa às vezes muito sentimental, se importa muito com as palavras, é uma pessoa sensível, às vezes chorona, é uma pessoa que se doa muito, sempre se colocando em último lugar. Às vezes já houve casos de corrente sem colarete, de se doar demais e acabar ficando sem nada. Fala pessoal, o que você está assistindo aí agora é um pedaço da aula que acontece toda segunda-feira às 19 horas aqui no canal. Se você quer aprender mais, se aprofundar aí nos conhecimentos sobre a ciência da iridologia, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo e para você ser avisado aí para poder participar ao vivo nas aulas, fazendo a sua pergunta e interagindo. Um grande abraço, fique com Deus e aproveite o conteúdo. Eu atendi agora aquelas pessoas que eu comentei que eu confundi o nome das interagentes. Era tão correntinha que confiou numa conhecida que estava vindo a se tornar amiga, e sabe o que a pessoa fez com ela?
financiou carro no nome dela, tirou empréstimo no nome dela, fez um monte de coisa no nome dela e acabou enganando a pessoa. Então, às vezes, o corrente ele é muito bondoso, ele é muito sensível, ele se preocupa, ele quer o bem, ele é da assistência social, ele é missionário. Olha só, hoje eu atendi uma correntinha. E daí ela falou: eu vim em missão aqui para a cidade que eu estou. E acho que ela está em missão, eu não entendi se é há 5 ou 15 anos em missão. Então o corrente ele é isso, ele é do social, da assistência social, ele é do toque, do sensível, professora. Então tem muitos correntes que são professores, tá? Às vezes não só predominante corrente, outro perfil também, mas o corrente ele é isso, as pessoas de sensibilidade. Às vezes o corrente ele é melancólico demais, ele é muito grudento, sensível, sentimental, dodói, espera, porque ele se doa muito, ele acaba esperando e às vezes ele não recebe, aí ele se magoa, e aí ele se ressente. Lembrando que nós pintamos aqui as características máximas, mas você pode ter partes disso, ou mais numa área, menos na outra área. E aqui eu vou contar mais uma vez, eu já contei para vocês. Eu já fui uma pessoa extremamente sensível, correntinha ao extremo, sensível, sentimental, melancólico, acreditava em continhos de fada, não literalmente, mas uma pessoa muito sinestésica, da bondade do mundo é bom, das pessoas são boas, são sensíveis, e era demais que eu tive pessoas, amigas, que falavam para mim: Gerson, você precisa acreditar nas coisas de maneira diferente. O mundo não é esse conto de fadas que você acha que é. O mundo ele é mau, o mundo ele é cruel. Você vê o bem, você quer o bem, mas não é assim. E daí eu tentei mudar isso, quando jovem, quando adolescente, quando eu tive esse choque de realidade dessa amiga que era joia, e o joia é razão, exato, matemático, tá? E ela batendo no correntinha. Né? Só que ela tinha um lado correntinha, tanto que ela se importava, porque se ela fosse muito mais joia, não tivesse quase o correntinha, uma vez, ela não ia nem se importar muito, mas ela tinha um lado correntinha, só que ela falava pra mim que eu, não, que eu era sentimental demais, ao extremo, que eu tinha que mudar isso. E daí eu cheguei a viajar por 3 horas de carro, quando adolescente, falando para mim mesmo: eu tenho que parar de ser sentimental, eu tenho que parar de ser sentimental, eu tenho que parar, eu não posso ser assim, eu não posso ser assim. E não mudei, não consegui mudar quase nada, mudei um pouquinho. Eu vim mudar depois, que aí eu já sabia a iridologia, mas não trazia para minha vida. Aí comecei a trazer para minha vida a iridologia comportamental, comecei a ler, comecei a desenvolver, adquirir inteligência emocional, saúde emocional. E daí me tornei uma pessoa que sou sensível, como eu disse até hoje, eu sou um radar ambulante. Eu olho para todo mundo ao meu redor, eu pego o estado emocional da minha mãe, da minha esposa, da minha cunhada, a aparência, a fisionomia, o olhar, o bom dia, o boa noite, o boa tarde. Eu ainda sou correntinha, tá? Eu atendo muito bem os meus clientes, eu tento, nossa, não tem hora, não tem momento, eu tô ali, eu atendo. É natural meu ser sensível, ser humano, sabe? Ser uma pessoa sensível, se importar, se dedicar, é natural meu. Mas eu hoje sou uma pessoa que não sou melancólica. Não chego ao extremo da melancolia, do sentimentalismo. Ainda tenho muitas coisinhas que sou bobo ainda, que acredito no bem de todo mundo, e que não vejo a maldade às vezes, e ela existe, as pessoas veem, as pessoas me alertam. Eu muitas vezes vejo sim que eu ainda preciso ser menos sensível, menos inocente, tá? Mas eu deixei de ser uma pessoa melancólica, uma pessoa que consegui aprender a não me importar tanto com as palavras, sabe? Li um livro de Augusto Cury fantástico,
que ele falava que muitas palavras são só palavras, o que há por trás de uma palavra é algo, às vezes, muito diferente daquela palavra, tem muita coisa que vem junto com aquela palavra, e nós podemos ser superiores a isso, não ficar remoendo. Aprendi também a lidar com as coisas que nos marcam e não ficar com aquilo lá remoendo. Claro, ainda tem a minha essência correntinha, então se eu não me cuidar, às vezes alguma coisa fica lá matutando, mas como eu sei que eu sou correntinha, que eu tenho um lado correntinha, então hoje já é muito mais fácil de administrar. Eu não dou ouvido para o meu lado correntinha naquilo que é negativo, naquilo que vai me fazer mal. Qual é o nome do livro? Se eu não me engano, é Mentes Brilhantes, Mentes Treinadas. Deixa eu ver aqui, acho que é isso mesmo. Mentes Brilhantes, Mentes Treinadas. Isso mesmo, de Augusto Cury. Se eu não me engano, é esse mesmo. Mentes Brilhantes, Mentes Treinadas. Aqui tá com uma outra capa mais nova, mas tinha uma capa. É isso mesmo, Mentes Brilhantes, Mentes Treinadas. Fantástico, fantástico, fantástico livro. E olha só. Nossa, eu tenho muito de corrente, mas minha íris não tem corrente. É aquilo que eu falei, Sheila. É uma íris compacta, que você tem um lado mental, mas tem um lado sinestésico também. Eu falei, a hora que eu mostrei o olho corrente, eu falei isso. Que a íris compacta, ela é uma íris corrente, tá? E às vezes também tá precisando de uma foto melhor para você ver talvez as fibras, não sei, seja iridologista ou não, não sei. Já fez alguma foto, tá? Mas é a íris compacta, que ela não é só o jóia, ela é um jóia corrente. E às vezes, sem a devida saúde emocional, inteligência emocional, a gente acaba sendo muito corrente. Se importa com a palavra, se importa com o olhar, se importa com uma falta de consideração, com uma falta de tato, com uma falta de sensibilidade, com uma falta de compreensão, com falta de entendimento, fica remoendo situações e tudo mais. E daí, esse é o lado do corrente que nós não podemos ficar presos nele, sabe? Então, os perfis e a íris nos mostra o que nós devemos alcançar de equilíbrio. Por exemplo, eu sou muito melancólico, nossa, dramático, ai, me magoou, me sensi... Opa, esse é meu lado corrente querendo falar, não, vou deixar. A pessoa esqueceu, esqueceu, não se importou, não se importou. Você nunca vai perder a tua essência, tá? Mas você consegue adquirir equilíbrio, maturidade, resiliência, estabilidade, não ser extremo o teu perfil. Tanto que, olha só, eu não perdi a minha essência. Esses dias teve alguém que perguntou para mim nos nossos alunos, nos comentários, lá no curso, né? Mandaram assim, e se eu tratar alguém que é corrente, ele vai deixar de ser bondoso? Porque o corrente, ele é bondoso, ele é mediador, ele carrega o mundo nas costas, ele é ombro amigo, ele é ouvido amigo, ele tira do próprio corpo para dar para os outros. Então, se eu trazer o equilíbrio para essa pessoa vai virar o extremo, ela não vai ligar para mais nenhum. Não, a tua essência tu não vai perder, tu só vai agora adquirir equilíbrio, polidez, sensatez. Não colocar todos em primeiro lugar e você em último lugar, não. Você vai ter um olhar periférico ainda, mas você vai se colocar em primeiro lugar. E olha só, mesmo com a maturidade emocional que eu adquiri, tá? Mesmo com a maturidade emocional que eu adquiri. No meu casamento, quero contar, fazendo um parênteses rapidinho, no meu casamento, na festa de casamento, eu peguei e contei para as pessoas uma coisa muito importante. Que a minha esposa, durante os 2 anos de namoro, ela sempre perguntava para mim por que eu não chorava. Ai, tu nunca chora, tu nunca chora. É porque tu não te importa, tu não é sensível a nada, tu não é sentimental, tu não é correntinha, tu não te desespera, tu não vive as emoções assim. E daí eu pude falar no meu casamento que eu não sou assim porque eu sou uma pessoa feliz. E eu sou uma pessoa feliz porque eu me entendi, porque eu passei por uma história de vida que, graças a Deus, me permitiu amadurecer. Então, a minha esposa, eu praticamente fui o primeiro namorado dela, ela teve alguns namoricos, mas ela ainda era muita emoção. A mulher, às vezes, ela é muita emoção, é muito sentimento, é ciúmes, é insegurança. Ai, aí e eu já tinha mais resiliência, mais maturidade, mais equilíbrio, então eu não me desesperava, eu tirava de letra, eu não entrava em choque, eu não ia emoção à flor da pele, eu tinha a inteligência emocional, a saúde emocional, e, e,
Isso a gente vai adquirindo, mas eu não sou a pessoa onipotente total da inteligência emocional. Não, por quê? Quero te contar uma outra experiência, por isso que eu contei a experiência lá da minha esposa. Porque depois de casado, eu passei por uma situação difícil. Uma situação difícil, uma situação de conflito, não com a minha esposa, com familiares. Passei uma situação difícil, de conflito, de decepções, de traumas, de brigas, de situação difícil mesmo, difícil pro corrente que ele pesa lá, que ele preza laços, vínculos, relacionamento interpessoal, estar bem com todo mundo, estar em paz. Foi uma situação muito difícil mesmo que eu passei. Muito difícil, sabe? De ser julgado, de ser condenado, de não saberem o meu lado, de todo mundo apontar uma coisa errada minha, de eu ser colocado como vítima, como isso. E foi uma situação muito difícil, muito difícil. E a princípio, pela maturidade emocional, eu consegui tirar de boa. As coisas magoam, as coisas mexem, as coisas sensibilizam, mas eu consegui tirar de boa. Não fiquei me sentindo injustiçado, não fiquei me culpando, fiquei digerindo, não me importando com as caras feias, não me importando com as fofocas, não me importando com o diz que me disse, não me importando com nada disso. Só que chegou um momento que eu pesei as coisas e eu não queria estar naquela situação, de não estar bem com os outros, de não estar em paz, de não estar amando, de não poder estar me relacionando, de não poder estar convivendo. Eu sou uma pessoa de convivência, de relacionamentos, sabe? Aí, quando eu me peguei nisso, de não estar bem, não era a situação que tinha acontecido que me derrubou, não eram os pré-julgamentos, mas era o agora eu não estar em paz com todos, eu não estar bem com todos. Isso começou a me fazer mal, isso começou a me trazer problemas. E agora eu vou te contar uma coisa. Quando a tua mente não está bem, ou quando ela passa por algo que foi traumático e você não consegue resolver isso ou superar isso, e se algo não estiver bem, veja bem, não foi nem a situação para mim que foi traumática, não foi nem os julgamentos que foram traumáticos, foi o meu lado de querer estar em paz com todos que estava me incomodando. E agora eu comecei a sair com manchas na pele. Começou a sair em mim manchas na minha pele. Começou a começar a aparecer manchas na minha pele. Isso por causa de origem emocional. Então, se o teu emocional não estiver bem, isso vai afetar o teu físico. Começou a sair manchas. Um dia eu estava sem camisa no banheiro, a minha esposa olhou e falou: "Nossa, que manchas são essas?" Eu não vou entrar em detalhes mais sobre a mancha, por causa que tem pessoas que já entendem um pouquinho de psicologia, as áreas do corpo e tudo mais. Então, se eu falar, você vai saber que tipo de conflito que é e tudo mais, então não vou entrar em detalhes. Mas começou a sair manchas em mim, em determinadas regiões do corpo, e eu entendi, ó, aquilo que eu não resolvi aqui, aquilo que não está bem aqui, a falta de paz interior está me fazendo mal e o corpo está apresentando isso como um problema de pele, como um desequilíbrio. Graças a Deus, dentro em breve eu consegui resolver, eu consegui fazer as pazes e aquilo me fez muito bem e o problema de pele não regrediu, não aumentou, não foi longe, não foi adiante. Então, aquilo que você não resolve na tua mente, ou como você é comportamentalmente, lembra que eu falei na semana passada do perfil flor, que ele às vezes ele é emoção, ele é impulsivo, e daí assim ele perde emprego, ele magoa a família, ele come demais, ele estraga a saúde. O perfil corrente, ele se não tiver inteligência emocional, ele vai acabar aí sofrendo os problemas. Então, muitas vezes o perfil corrente, ele tem doenças autoimunes, questões de pele, ele absorve demais, ele é muito sobrecarregado. Então, o perfil corrente não é um perfil sinestésico, um perfil sensível.